Êxodo capítulo 25 ao 30. Gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia essa leitura para que você entenda perfeitamente do que vamos falar aqui. Quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, ele não está pedindo uma tenda, ele está resolvendo um problema. Como um Deus santo pode habitar no meio de um povo pecador sem destruí-lo? O tabernáculo era isso. Não uma casa para Deus, mas um caminho organizado para se aproximar dele. Israel tinha saído do Egito, mas não sabia como viver com Deus. Sabia obedecer, sabia a ordem, sabia a lei, mas não sabia lidar com a presença de Deus. Por isso, Deus não entrega só mandamentos, ele entrega um desenho. A tenda tinha 3 espaços: átrio, lugar santo e santo dos santos. Não era uma arquitetura, era pedagogia espiritual. No átrio, o local era aberto. Qualquer israelita podia chegar trazendo seu sacrifício, mas ninguém entrava sem passar pelo altar. Por quê? Porque o altar ensinava uma verdade básica. O problema principal do homem não é a falta de fé, é a culpa. O altar dizia: você não entra inteiro, você entra substituído. Lá em Levítico 17:11, diz que o sangue faria expiação pela vida. Deus estava ensinando que antes de comunhão precisaria haver perdão. Antes de aproximação precisaria haver morte de algo no lugar. Depois vinha a pia de bronze, no capítulo 30, verso 17 ao 21. Ela ficava entre o altar e a entrada do tabernáculo. Quem usava a pia eram os sacerdotes. Eles lavavam as mãos e pés antes de ministrar. O sacrifício resolvia a culpa, a água tratava a sujeira do caminho. Porque perdoado não significa automaticamente purificado. Deus não quer só mudar o destino do homem, Ele quer mudar os seus hábitos, comportamentos. Ele não quer só tirar o pecado de nós, Ele quer tratar a contaminação que o pecado deixa em nós. A partir dali, nem todos entravam, somente os sacerdotes. E aqui é importante dizer que Moisés não era sacerdote, ele era profeta e líder, mas o culto não passava por ele. O sacerdócio foi dado a Arão e seus filhos, de acordo com Êxodo 28. Isso nos ensina que intimidade com Deus não vem de amizade, carisma, vem de chamado específico. Deus não aceita acesso do jeito que a gente quer, mas do jeito que Ele estabelece na sua palavra. No lugar santo não havia janelas, não entrava a luz do deserto, do sol. A única luz que vinha era do candelabro, a menorá, Êxodo 25, 31 ao 40. O candelabro era um suporte de ouro com 7 lâmpadas. Ele existia para iluminar o ambiente, mas também para nos ensinar. Dentro da relação com Deus, a referência não é a luz do mundo, é a luz da sua revelação. Havia também a mesa dos pães da proposição, no capítulo 25, verso 25 ao 30. 12 pães eram colocados ali, representando as 12 tribos de Israel. Era como se Israel estivesse continuamente diante da presença de Deus. O pão não era para matar a fome dos sacerdotes, era para mostrar que Deus sustenta comunhão e não só perdoa os pecados. Era uma simbologia. E havia também o altar do incenso, capítulo 30, verso 1 ao 10. Nele se queimava o incenso todos os dias. A Bíblia diz que incenso simbolizam orações, Salmo 141, verso 2 e também Apocalipse capítulo 5, verso 8. Isso ensinava que depois do perdão e do sustento, vem o relacionamento, a conversa. Deus não quer só sacrifício, Ele quer relacionamento com o seu povo. Mas entre o lugar santo e o centro havia um véu, grosso, pesado, espesso. Capítulo 26, verso 31 ao 33. Esse véu separava o santo dos santos. E aqui vem a pergunta: Moisés podia entrar no santo dos santos? Não. Nem Moisés e nem Arão em um dia comum. Somente o sumo sacerdote uma vez ao ano no dia da expiação, de acordo com Levítico 16. Por quê?
Porque o problema não era Deus ser distante, era o homem ser frágil. A presença sem mediação matava. O véu não era rejeição, era proteção. Através do véu não havia nenhuma imagem, porque Israel vinha de uma cultura de ídolos. E Deus estava ensinando: eu não me revelo por forma, eu me revelo por aliança. E lá atrás, no Santo dos Santos, ficava a Arca da Aliança. Êxodo 25, do 10 ao 16, você vai ver a sua confecção. Dentro dela estavam 3 coisas: as tábuas da lei, que está lá em Êxodo 25, 16, representava a justiça de Deus. Ficava também o maná, lá de Êxodo 16, do verso 32 ao 34, que Deus mandou guardar, representava a provisão diária. E também a vara de Arão que floresceu, lá em Números 17, do verso 8 ao 10. Representava a autoridade escolhida por Deus. Justiça, provisão e autoridade. Deus mostrando que seu governo não é emocional, é moral, é sustentador e é legítimo. Entre a arca havia o propiciatório, lá em Êxodo 25, do 17 ao 22. Ele era como uma tampa de ouro, com 2 querubins inclinados, um de frente para o outro. Era uma espécie de trono invisível. Ali o sangue era colocado uma vez por ano. Quem trazia esse sangue era o sumo sacerdote, que depois de sacrificar um animal pelo povo, oferecia em sacrifício em cima do propiciatório. O propiciatório ensinava algo profundo. A lei estava dentro da arca, mas o sangue ficava sobre a arca. É como se Deus estivesse dizendo: a minha justiça é real, mas a minha misericórdia é maior. Agora, por que tantas camadas no tabernáculo? Por que cortinas, peles, coberturas? Porque a presença precisava ser protegida, não de Deus para o povo, mas do povo para Deus. Por fora, o tabernáculo era feito de peles, nada chamativo. Por dentro era linho fino, azul, púrpura, querubins, bordados, ouro. Por fora poeira, por dentro um céu costurado. E isso nos ensina que Deus não se revela pela aparência, mas pelo conteúdo. Ele não mora no brilho, ele mora na ordem. Êxodo 25 ao 30 não é Deus preocupado com decoração, é Deus desenhando um caminho, do altar ao trono, da culpa à comunhão. E por isso, reproduzir o tabernáculo hoje como uma estrutura física seria perder o sentido do próprio tabernáculo. Porque ele nunca foi o fim, ele foi o meio. Ele era a sombra, o caminho agora é vivo. O véu foi rasgado na cruz, o altar ganhou nome, a arca virou presença no coração. Construir a tenda de novo é ignorar que Deus agora mora dentro de nós. O tabernáculo não era uma casa para Deus, era um espelho para o homem. Ele dizia: você não está pronto como pensa, mas eu preparei um caminho até a minha presença. E é aqui que Êxodo 25 ao 30 deixa de ser uma história e passa a ser o nosso espelho, porque o tabernáculo não desapareceu, ele mudou de endereço. Hoje nós somos o tabernáculo, não de pano, mas de carne, não no deserto, mas espalhado pelo mundo. A cruz se tornou o altar, não porque Deus mudou, mas porque o sacrifício foi cumprido. O sangue que antes era trazido uma vez ao ano, agora foi derramado de uma vez por todas na cruz. A pia virou uma fonte de águas vivas, porque ele não apenas perdoa, ele purifica também. Não só tira a nossa culpa, como também a sujeira do pecado. O candelabro virou a palavra, porque agora a luz não está no objeto, está numa voz que nos guia por esse caminho, a palavra de Deus. A mesa virou comunhão, porque Deus não apenas salva, ele também sustenta. O incenso virou acesso, porque oração não precisa de fumaça, precisa de fé. E o véu foi rasgado, de alto a baixo. Não porque Deus ficou menos santo, mas porque o sacrifício ficou suficiente. O Santo dos Santos não ficou vazio, ele se moveu.
Agora o trono não está atrás de um pano, está diante de um coração quebrantado. Aleluia. Então a pergunta de Êxodo continua sendo válida para nós. Em que parte do caminho nós estamos? Cristo nos pergunta de uma forma mais direta: por que paramos no meio do caminho? Porque tem gente que ainda vive no átrio, mas o véu já foi rasgado. Porque ainda tem pessoas que se vê como indigno, mas o sangue já foi aceito. Porque insistimos em nos limpar sozinhos se a água já está disponível e corre. Porque nos acostumamos com pouca luz, se a palavra de Deus já foi acesa e está disponível para quem quiser. Talvez você diga: eu não entro no Santo dos Santos, eu não sou Moisés. Se nem Moisés podia entrar, quem sou eu? Talvez você diga: eu não entro porque eu não sou sacerdote, eu não entro na presença de Deus porque eu não mereço. Mas o Senhor se fez sacerdote por nós. Talvez você também diga: eu não entro porque eu pequei. Mas foi por isso que o altar veio antes do trono. O tabernáculo nos ensina que ninguém chega sem sangue. E Cristo declara: o sangue já foi oferecido. O tabernáculo dizia: até aqui. E a cruz diz: pode vir. Não é que Deus está distante, é o homem que estacionou no meio do caminho, colocando culpas que o preço de sangue já pagou. Não é a falta de acesso, é o medo da presença. E talvez hoje Deus esteja repetindo a mesma ordem que deu no Sinai: façam para mim um tabernáculo. Só que agora ele não está falando de cortinas, de pele, de púrpura, de ouro, ele está falando de gente. Ele está falando de corações. Porque Êxodo não termina no deserto, ele aponta para Cristo. E o Deus que um dia habitou numa tenda, hoje habita no coração daquele que crê. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.